Olá, pessoal, nós vamos fazer mais uma tentativa, porque eu já convidei o professor Gutberto, vamos ver se ele entra aqui com a gente. Olá, professor Gutberto, você nos ouve? Hola, Gut. Oi, Gutberto! Bienvenido! Gutberto, você está me devendo uma sessão de biodecodagem, porque você me gerou um conflito que, olha, eu nem te conto qual foi. Gente, boa noite, boa noite. Boa Sejam noite. bem-vindos. Pessoal que está entrando agora, eu peço mil desculpas, porque nós tivemos um imprevisto aqui com o professor. Tecnologia, tá? Estamos aqui. Então, para que nós possamos informar a todos que agora o Gutberto está conosco, que a Georgia está conosco, que a nossa live vai começar. Vamos clicar ali no aviãozinho ali embaixo, ó, e disparar o aviãozinho para mais e mais e mais e mais pessoas, para que mais e mais e mais pessoas possam, então, estar com a gente, né? E prestigiar ali essa live, já que Gutberto está aqui conosco. Tá bem? Vamos lá mandar esse aviãozinho para todo mundo. Professor Gutberto, seja bem-vindo. É um prazer estar com você aqui. Esse mês, o Instituto nosso está fazendo 4 anos, né? E destes 4 anos, 3 anos e meio, você está caminhando com a gente. Então, para mim, é uma honra ter você com a gente nesse caminho. Eu fico muito feliz. Mas isso não te exime de você me fazer um protocolo. Eu estou aqui vermelha, branca, preocupada com a nossa live. Okay. Muchas gracias al Instituto Cintia Cherelli por la invitación y lo siento mucho por los problemas técnicos de este espacio, pero aquí vamos. Feliz. Parabéns para o Instituto. Então, muito obrigada ao Instituto Cintia Chiarelli pelo convite. Eu sinto muito pelos problemas técnicos, mas parabéns ao Instituto pelo aniversário. Obrigada, Gutberto, muito obrigada. Bom, o pessoal que está entrando agora, então vamos só fazer um remember. O porquê que nós estamos aqui hoje, nesse dia 19 de abril, né, com o professor Gutberto Flores. Professor Gutberto, ele é professor da Escola Francesa de Biodecodagem das Doenças, a prática de Christian Flash, essa abordagem terapêutica que tem em mais de 20 países, né, e que já está aqui no Brasil há 3 anos e meio, com um brilhante trabalho, com muitos e muitos alunos na nossa formação, já terminando o ciclo 2 e muitos outros alunos iniciando novas turmas. E nós vamos hoje falar um pouquinho, um bate-papo bem descontraído com o professor Gutberto aqui e com a Georgia traduzindo aqui, sobre transgeracional, né? O que trago comigo? E, Guti, eu tenho uma coisa... Gente, nós aqui na escola, no Instituto, nós chamamos o professor Gutberto de Guti, porque é o jeito carinhoso que a gente trata esse professor, que é um amor, é um ser humano extremamente sensível, aberto, gosta de compartilhar tudo que sabe. Então, Guti, vocês vão me ouvir chamar várias vezes o professor Gutberto de Guti, porque é uma forma carinhosa com que nós tratamos ele aqui. Guti, então, muito e muito antes de eu trabalhar com a biodecodagem, né, e de eu trabalhar na organização dos cursos, eu tinha uma coisa comigo, que era assim, e que eu sempre falava para os meus familiares, para os meus colegas, para os meus amigos. Se quando eu olho para uma pessoa, eu vejo... Guti, você está me entendendo? Sim, completamente. Sim? Se não, eu peço para a Georgia traduzir para você. Já estou apontando por si as moscas.
eu sempre via assim, e sempre falava, bom, se eu olho para a mão de uma pessoa, né, e vejo que a mão, ou o formato da unha, né, ou o formato do olho, a cor do cabelo, lembra um parente, lembra uma mãe, lembra uma tia distante, lembra, às vezes, um avô, né? Eu sempre falava, imagine dentro de nós o que nós carregamos e que traz os nossos antepassados. Isso era uma coisa que eu sempre tinha comigo. E isso era tão latente na minha vida, gente, que eu vou contar uma particularidade aqui. Eu acho que eu tenho que parar de fazer live. Cada live que eu faço, eu vou contando um pouquinho da minha vida. Daqui a pouco todo mundo sabe como que foi. Mas eu, quando eu tinha os meus 13 para 14 anos de idade, só para vocês entenderem como que a gente olha para a gente, para nós, né, fisicamente, e às vezes a gente cria umas situações. Vocês vão entender aonde que eu quero chegar com o transgeracional, tá? Fiquem aí. Com 13 anos, eu procurava a minha certidão de nascimento nas gavetas da minha casa, ali, nos documentos que a minha mãe guardava, porque eu tinha certeza que eu não era filha da minha mãe. Eu tinha certeza que eu era filha da minha tia. Mas eu sou filha da minha mãe, eu não sou filha da minha tia. Mas por quê? Porque eu trago muitas características da minha tia, que é a irmã caçula da minha mãe. Inclusive, quando eu sorrio, que aparece assim a minha gengiva, a minha tia é igualzinha, né? E a minha sobrinha também é igualzinha a mim. Então, assim, quanta coisa que eu trago de uma tia, de um tio, né? Eu brinco que essa minha testinha grande eu trago de uma nona, de uma bisa-avó, que eu não conheci só por fotos, né? Vamos dizer assim, né? A devoção, né? Eu sou devota de Santo Antônio também, por conta do meu avô. Então, gente, vamos parar para pensar e vamos ver a nossa história, né? E vamos tentar entender o quanto os nossos antepassados vieram transformando a história para que nós pudéssemos estar aonde nós estamos hoje, com toda a bagagem que nós trazemos hoje e com todos os detalhes físicos, emocionais e comportamentais que nós temos hoje. E, claro, que isso também com todas as patologias e todas as doenças e tudo mais que nós trazemos dentro de nós. Então, assim, se a gente for pensar quantas lutas, quantas dores, quanta fome, quanta dificuldade, mas quantas bênçãos, quantas alegrias, quantos estímulos, quantos instintos de sobrevivência eles tiveram, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E o que nós trazemos com tudo isso? Por isso que o tema da live é transgeracional. O que trago comigo. Agora é com o Gutberto, porque ele vai ter que explicar tintim por tintim tudo isso. Mucho gusto, Cintia. Y es un placer escucharte porque esto introduce lo que es la herencia transgeneracional. É um prazer ouvir você, Cíntia, porque você o que fez foi uma introdução justamente à herança do transgeracional. Y la herencia es como la apariencia física, los ojos, como tú dices, los dientes, la sonrisa. Pero con eso, todo eso, es toda la historia de cada uno de los miembros del clã, de los ancestros. Então, o que você comentou, por exemplo, os dentes, o sorriso, tudo isso é aparência física, e é verdade, mas também toda a parte histórica dos nossos milhares de ancestrais.
podemos calcular que en 16 generaciones hay 64.000 y tantas personas que son nuestros ancestros. A gente pode calcular, em 16 gerações, temos mais de 64 mil ancestrais. Ujú. Y somos el producto, por supuesto, nosotros, de papá y mamá, ¿cierto? Llevamos mitad de la información. Pero papá y mamá llevan la mitad de los abuelos y los abuelos llevan un cuarto de los bisabuelos y así para arriba todos los ancestros están vivos en cada una de nuestras células. Esa es la buena noticia. Essa é a boa Então, notícia. todos nós somos produtos da nossa mãe e do nosso pai, 50% cada um deles também é 50% dos seus pais, ou seja, dos nossos avós, e os avós um quarto dos seus bisavós. E todas essas pessoas estão vivas dentro de nós. Y cuando hablamos de terapia, incluso en otros van a buscar la memoria ancestral, nos preguntamos, pero ¿cómo si yo no conozco a mi bisabuelo, no conozco a mi abuelo o mi tatarabuelo menos aún? Então, existem alguns tipos de terapias, de técnicas, onde se procura buscar essa memória ancestral. E muitas vezes o paciente diz, mas como se eu não conheci o meu avô, muito menos meu bisavô, meu tataravô? Sin embargo, contenemos cada uno de ellos. Tenemos toda la historia de cada uno de ellos, con su DVD incluido de sus vivencias. Então, na verdade, a gente contém cada um deles dentro de nós, com a sua história, com o seu DVD de histórias e de vivências. Y es más fácil de lo que pensamos de acceder a esa memoria transgeneracional. E é muito mais fácil do que a gente imagina acessar essa memória do transgeracional. Porque está viva en nosotros. Porque está viva em nós. Y entonces, como cada uno de esos miembros del clan están vivos físicamente y biológicamente en mí, yo llevo la historia, puedo acceder a todas las historias anteriores. Então, como cada um destes membros está vivo fisiologicamente, biologicamente em mim, eu sou capaz de acessar todas essas histórias. Es tan fácil, se llama la biología, es la genética, así de simple. É o que nós chamamos de biologia genética, é simples assim. Y lo que vamos a mirar en este curso de transgeneracional es todos los lazos invisibles que nuestros ancestros no pudieron resolver y que nos toca a nosotros resolver. E o que nós vamos ver nestes cursos de transgeracional são justamente estes laços invisíveis de questões que nossos ancestrais não puderam resolver e que nós poderemos solucionar. Gutberto, oi, desculpa. Então deixa eu entender uma coisa assim. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Se em uma família teve, por exemplo, um pai, uma mãe que teve um Alzheimer. E nessa família, o filho também apresenta a mesma patologia, Alzheimer. O Alzheimer dentro do transgeracional, o que eu posso entender com isso e como eu posso, vamos supor, uma vez eu ainda jovem, diagnosticada com Alzheimer. Veja, eu tenho uma tia, avó, que teve Alzheimer, faleceu por conta da doença. É a única pessoa que eu conheço que teve na família o Alzheimer. Então, assim, se logo mais, futuramente, eu sabendo que eu posso desenvolver o Alzheimer, o quanto dentro do transgeracional eu posso trabalhar para que, uma vez entendendo que essa doença é transgeracional e vem para reestruturar, para
perdão, gente, algo dentro da família, o quanto eu, com o transgeracional, consigo trabalhar para talvez não desenvolver a doença? Es una excelente pregunta y es el objeto de todo este módulo de descubrir cómo, por varios ejercicios, por varios protocolos, acceder al inicio de la memoria de lo que se está repitiendo en las generaciones. É uma excelente pergunta. É justamente o objetivo desse curso transgeracional é descobrir, acessar através de exercícios e protocolos o início daquele problema e como isso vem sendo transmitido ao longo das diferentes gerações. Entonces, lo interesante y lo lindo de esto es que cualquier miembro del clan que descienda de esos bisabuelos o tatarabuelos puede acceder a la memoria así no tenga la enfermedad. Então, o mais lindo e interessante disso é que qualquer membro do clã que tenha essa memória dentro de si pode acessá-la sem precisar desenvolver a doença. Ruth, Sí, es muy simple. Cuando sí. alguna enfermedad se repite en varias generaciones, esa es la definición de una enfermedad transgeneracional. Así la podemos reconocer. Então, quando um determinado problema ele vai se repetindo nas diferentes gerações, essa pode ser uma definição de um problema transgeracional. E assim poderemos solucioná-lo. Sim. No caso, por exemplo, eu falo, gente, eu tenho que parar de fazer live, senão daqui a pouco vocês sabem de tudo. Um problema de sangue, né? No caso, dentro da minha família, nós somos portadores de talassemia minor, que é um problema no sangue, que é onde os glóbulos vermelhos têm a massa corpórea menor e também são em menor quantidade. E isso é genético, né? Tipo assim, a gente fala genético, eu falo assim, que é bem transgeracional mesmo, né? Passou, não sei de quem. Minha avó não tinha. Meu avô, não sabemos, porque quando foi descoberto na família, meu avô já tinha falecido. Então, todos os irmãos da minha mãe têm. Dos irmãos da minha mãe, todos os filhos têm. Da minha mãe, eu tenho, e a minha filha tem. Então, assim, hoje nós temos essa consciência, né? E eu falo assim, que eu sou muito grata a poder ter conhecido a biodecodagem, o transgeracional e todas as outras conteúdos que a biodecodagem nos oferece, porque eu consigo ter essa consciência do genético, que é um transgeracional, entender o porquê que foi transmitido de um para outro, e eu falo sempre com a minha filha sobre isso, para que nós possamos, né, como nós entendemos isso, que isso não passe para a minha neta futuramente, que a minha neta não passe para o filho dela, entendeu? Sí. Y es mejor que eso, que no pase. Podemos solucionar el problema físico o comportamental o emocional, o con el trabajo, o con el dinero, o con las parejas. Podemos solucionar eso que se viene repitiendo. E é mais do que isso, é possível solucionar estes problemas, sejam eles físicos, emocionais, comportamentais, de dinheiro, de relacionamento. A gente pode resolver tudo isso. No es solamente desactivar la herencia, sino que también desactivar hacia arriba, donde comienza el conflicto. Não apenas desativar a herança, mas também desativar para cima, ancestralmente, onde aquele conflito começou. Y debemos comprender por qué se repite, por qué eso se viene repitiendo de generación en generación. É preciso entender, compreender por que é que aquele problema vem se repetindo de geração em geração. Porque nuestro árbol nos propone una nueva oportunidad de sanar
algo que hasta ahora nadie ha sanado. É porque a nossa árvore nos dá uma nova oportunidade de curar alguma questão, algum problema que até hoje não foi solucionado. Que fue olvidado, negado, secretos, asesinatos, todo, deudas. Que pode ser um evento que foi esquecido, foi negado, um secreto, talvez uma dívida, um crime, várias coisas. Ujú. Y aquí escúchame bien, Cintia. ¿Cuál es la utilidad de que yo tome menos vida y lleve menos vida para mí? Então, me ouça bem, Cíntia. Vamos pensar qual seria a utilidade que eu tomasse menos vida ou levasse menos vida. Mientras piensas, yo te digo más. Enquanto você pensa, eu vou acrescentar mais alguma coisa. Cuando yo te digo no es bueno tomar la vida o no soy digno de tomar la vida. Quando eu digo para você, não é bom tomar a vida ou não sou digno de tomar a vida, O no merezco tomar la vida, ¿qué sientes en tu cuerpo? ou eu não mereço tomar a vida, o que você sente no mais profundo do teu ser? ¿Qué sensaciones, qué emociones, qué pasa ahí? Que sensações, que emoções você sente? O que acontece? Eu sinto uma tristeza. Ujú, ujú. Eso. Deja crecer. E ¿Ah? me traz a minha avó materna. Ujú. Ok. Uma tristeza de realmente que a vida não tem um sentido. Eso. Ok. Que lindo. Se estar vivo é um sofrimento. Sí. Ujú. Bien. Qué lindo. Qué bello, qué bello. Y quédate con eso mientras tanto, mientras sigo hablando, quédate en ti, por favor. Y lo lindo es que todo el mundo está viendo esto en vivo. E fique um pouco com você sentindo isso, e é lindo porque estão todos aqui que podem ver isso, podem presenciar esse momento. Ella, sin saber quién, siente esa memoria, la tristeza, la vida no tiene sentido y estar vivo no vale la pena porque es sufrimiento. Vivir es igual sufrir. Entonces tomo poco vida, menos vida. Hago un glóbulo rojo más pequeño y hago menos glóbulos rojos para llevar la vida a cada célula. Então, sem saber, ela conseguiu sentir, acessar essa memória, sentiu a tristeza, sentiu que não havia sentido, não valia a pena estar viva. E aí ela faz menos vida, menos glóbulos vermelhos e em menor quantidade. Uh-huh. Es como la solución biológica para no tomar más vida. Seria a solução biológica para não tomar muita vida ou mais vida. Como para dejar la vida para los demás. Ou então deixar essa vida para os outros. Es maravillosamente simple y fantástico de que todos puedan ver. E é maravilhosamente simples e fantástico que todos possam ver ao vivo. Se me está acabando la batería. Desculpe. Pessoal, enquanto o Guti procura ali o fio para alimentar o celular dele, que está quase acabando a bateria,
Vamos clicar ali no aviãozinho para que mais pessoas possam participar da nossa live. Nós estamos falando sobre transgeracional, né? O que eu trago, né? O que eu trago dos meus ancestrais, o que eu trago da minha família, né? E o que eu trago, o que eu preciso resolver, né? Para eu poder ter uma vida mais saudável, e não só pensando em nós, mas para as nossas gerações futuras também, para o nosso filho, para o nosso neto, né? Para as pessoas que nos rodeiam, né? O quanto nós entendermos o que nós trazemos e o quanto nós podemos nos curar, nós também conseguimos curar outros, porque isso tudo vai se reverberando. Pronto, Guti? Tá tudo certo aí? Está tudo certo. Toda a parte técnica tem o que nos mostrar agora. Sim, todas as questões técnicas agora de uma vez. Entonces, así como Cintia acaba de acceder, tu resentir sobre ese tema particular de los glóbulos rojos. Então, Cíntia, assim como você que conseguiu agora acessar esse ressentir no tema particular dos glóbulos vermelhos da talassemia minor, né? Minor, a minha é minor, graças. Así todo el mundo puede acceder al resentir de cada patología o de cada disfuncionamiento, cualquiera que sea este disfuncionamiento. Então, assim como você conseguiu, todos e cada um de nós também conseguimos acessar cada patologia, cada disfunção que possamos ter. Y ustedes pueden ver, y esto es demasiado lindo para no decirlo, pueden ver la cara de Cintia como ha cambiado. E vocês podem ver a expressão da Cíntia, como ela se modificou. Y luego, lo bueno de la historia es que podremos ocuparnos y resolver ese conflicto. E o mais bonito de tudo é que podemos nos ocupar disso, dos conflitos e solucioná-los. Entonces, así vamos a ir viendo diferentes tipos de conflictos. En este caso es la sangre y una parte específica de la sangre que es el glóbulo rojo, pero pueden ser todo tipo de manifestaciones. Então, nós podemos ver diferentes tipos de questões de saúde, neste caso especificamente o sangue, mais particularmente uma parte do sangue que são os glóbulos vermelhos, mas podemos ver qualquer tipo. Y para ilustrar un poco cómo conectarnos, si me permite, Cintia, quisiera hacer un ejercicio con todos los que están escuchando. Ótimo, perfeito. Para ilustrar, então, um pouco do que eu estou falando, eu gostaria, com a permissão da Cíntia, fazer um exercício com todos que estão aqui participando dessa live. Para que ellos también puedan sentir en su cuerpo todas las sensaciones que están ligadas a lo transgeneracional. Algo muy simple. Para que eles também possam sentir no próprio corpo todas as sensações que estão conectadas ao transgeracional. E é um exercício bastante simples. Pessoal, o que o professor Gutberto está nos propondo agora, ou melhor, ele está nos oferecendo agora, é um protocolo trabalhado dentro do curso transgeracional sob a visão da biodecodagem das doenças, ok? Então, mande um aviãozinho ali para um familiar, para um amigo e mande um WhatsApp. Diga, entre agora na live, porque nós vamos ganhar praticamente uma pequena sessão terapêutica, se podemos dizer assim, do professor Gutberto, um protocolo da biodecodagem transgeracional. Então, para quem aqui perguntou, a visão da biodecodagem é diferente da visão da constelação? Sim,
é diferente. E aqui está uma oportunidade linda e única para você conhecer um pouquinho mais sobre a biodecodagem no tema transgeracional. Gutberto, eu já agradeço agora esse presente que você está dando para os nossos ouvintes aqui. Con mucho gusto, como siempre, con mucho placer. Entonces los voy a invitar a estar centrados, a ponerse cómodos primero, en primer lugar, cómodos. Então, para começar esse protocolo, eu convido todos vocês a se sentarem comodamente, se centrarem em si mesmos. Y a estar atentos y pendientes con todos los sentidos puestos en su respiración. E estarem atentos, através de todos os seus sentidos, à sua respiração. Y pueden cerrar los ojos o dejarlos abiertos. Podem fechar os olhos, aqueles que não quiserem podem manter abertos. Y van a pedir que sus 4 abuelos estén presentes frente a ustedes. El abuelo E podem pedir que os 4 avós estejam presentes diante de vocês, os avós maternos e os paternos. Entonces, pónganlo uno por uno, el abuelo materno, la abuela materna, el abuelo paterno, la abuela paterna. Quero que vocês coloquem um por um diante de vocês. O avô materno, depois a avó materna, o avô paterno, depois a avó paterna. Y sientan como están vivos en su interior, así ustedes nunca lo hayan visto. Están allí frente a ustedes. E sintam como eles estão vivos dentro de vocês. E embora alguns vocês nem tenham conhecido, eles estão aí diante de vocês. Y están aquí para ti hoy. E hoje estão aqui para você. Y van a sentir con cuál de los 4 sienten una conexión especial, como más intensa, más fluida, más alegre, algo así. ¿Con cuál de los 4 me siento yo más conectado, conectada? E eu quero que vocês sintam agora com qual destes 4 avós vocês sentem que tem uma conexão especial. Sentem que estão mais conectados. Talvez seja algum que você se sinta mais alegre, ou a conexão seja mais fluida, ou mais intensa. Prestem atenção. Y sobre todo, dense el tiempo de mirarlos a los 4 a los ojos, de sentir su actitud, de sentir su presencia. Especialmente dar tempo para olhar nos olhos de cada um deles e sentir sua presença, sentir sua atitude. Y cómo me siento cuando me conecto con el abuelo o la abuela que me es más cercano o más amable o más mío, entre comillas. E como eu me sinto quando eu me conecto com este avô ou avó mais próximo, que é o mais amável, que é o mais meu, digamos. Y siéntalo en su cuerpo, sientan las sensaciones o las emociones que eso les provoca. E sintam isso no corpo, sintam as sensações ou as emoções que isso provoca. Y reconózcanlo como ellos los están reconociendo. Reconocer a cada uno de ellos. E reconheça cada um deles, como cada um está reconhecendo você nesse momento. Y cuando estén listos pueden poco a poco volver a estar aquí, a respirar más profundo y a mover sus pies o sus manos, estirarse, bostezar, volver acá.
E quando estiverem prontos, pouco a pouco, lentamente, podem respirar mais profundamente, bocejar, se alongar, mover partes do corpo e voltar a estar aqui novamente. Esto es biodecodificación práctica. Isso é biodecodificação prática. Sin la práctica y sin la vivencia, todas las teorías no tienen dónde sentarse. E por que prática? Porque sem a vivência, toda a teoria não tem onde se assentar. Y entonces, bienvenidos a la experiencia. Y si alguien quiere compartir, podría ser. Si quiere compartir, tal vez también. Então, bem-vindos a essa experiência. E se alguém aqui quiser compartilhar, escrever o que sentiu, seria bom. Pessoal, então fica ali o convite, né, do professor. Aqui, professor, a gente tem aqui, a aluna Paula disse que ela se conectou mais com o avô paterno. Pessoal, se vocês quiserem escrever algo ali, podem escrever. Eu vou contar aqui o que eu senti. Eu trouxe os meus avós paternos e maternos. Eu pude conhecê-los. É claro que alguns menos, outros mais. E dos meus avós maternos, eu recebi a todo momento acolhimento e aconchego. E o meu lado direito, que era o lado que eles estavam, foi assim, sentindo quentinho, sabe assim? Ficou quentinho. E eu senti assim, acolhimento, aconchego, como vô e vó, sabe? Que tá ali para acolher, tá ali para passar a mão, tá ali para ser vô e vó, né? Papel de vô e vó, de acolher, de estar ali junto. Foi muito gostoso. E os avós paternos, que eu conheci também, eles, eu, assim, para minha avó, eu via ela, assim, daquele jeitinho, assim, tipo, me ajuda, me cuida, mas não cuidar dela, é dos dela, se vocês me entendem, né? Dos dela, né? E o meu avô italianão, assim, de olho azul, assim, com aquela carinha de bravo, que não gostava nem de um abraço, assim, não podia nem abraçar. Eu consegui chegar, abraçar, e ele tentou, assim, se mostrou um pouquinho mais aberto, né? Aqueles italianos que não podia nem encostar, nem chegar perto, assim. Foi muito gostoso a sensação, foi uma sensação muito divina. Eu nunca tinha feito isso, eu vi assim o quanto eu sou uma neta que eles amam muito, assim, por sentir o amor deles nesse momento. Foi assim reparador para mim, Gilberto. Muito obrigada. Eu vou ler aqui algumas mensagens que deixaram. A Ana, senti os 4 à minha frente e a conexão ficou entre as duas avós. Muito amor com a avó materna e uma conexão forte com a avó paterna. A Andrea escreveu, conectei com meus avós maternos. A Paula sentiu muita felicidade em relembrar dos momentos agradáveis que passaram juntos. A Lívia disse avó materna. A Mércia disse mais com avô paterno. A doutora Maísa disse que se conectou mais com a avó materna. A Cris disse... me senti muito conectada com meus avós paternos, uma grande felicidade no olhar deles. A doutora Maísa disse que chorou de emoção em poder vê-los, né? Nós tivemos mais e mais aqui mensagens, deixa eu olhar aqui para baixo. A Andréia disse que se sentiu acolhida. A doutora Maísa disse que sentiu ainda uma dor, uma dor tipo pontada, no dorso superior à direita. A Alessandra disse que se conectou com um avô
que não conheceu, mas conseguiu identificá-lo, e foi uma forma amorosa. Tivemos aqui a Márcia também. Me conectei com os meus avós maternos, a avó Genevô Hilário, foi maravilhoso. Obrigada, professor. Me conectei com os avós paternos. Ok, y así podemos seguir toda la noche leyendo los mensajes. Pero lo importante es que podemos darnos cuenta que es fácil de conectarnos con nuestros ancestros. Esse é o E mensaje assim que ele... ficaríamos toda a noite falando sobre as experiências pessoais de cada um. Mas o mais importante é perceber como é fácil se conectar com nossos ancestrais. Y así podemos liberar los pesos, las cargas, las cadenas y honrar a nuestros ancestros siendo felices y siendo nosotros mismos. Ese es el objetivo de lo transgeneracional. E assim podemos liberar os pesos, as cargas, as correntes e honrá-los sendo felizes, sendo nós mesmos, que é o objetivo do trabalho do transgeracional. Cuando ustedes liberan una cadena, todo el clan se siente liberado. Porque quando vocês conseguem libertar uma dessas correntes, todo o clã se sente liberto. Entonces es muy importante de darse cuenta qué es lo que se viene repitiendo en mi clan y cómo puedo yo cambiar eso, esa repetición. Então, o mais importante é poder perceber que coisa ou coisas vêm se repetindo no clã durante as gerações e como nós podemos modificar isso. Uno de los puntos importantes para darse cuenta que es una memoria transgeneracional es que la reacción del paciente es desproporcionada frente a algo que ocurre. Uma das questões importantes que permitem notar se tratar de um problema transgeracional é quando o paciente tem uma reação desproporcional ao problema. Por ejemplo, en mi caso, cuando, como he cambiado varias veces de país, siempre hay un tema con el dinero, con las cuentas, con las tarjetas, y mi reacción es completamente ilógica. Nunca me ha faltado el dinero, nunca me he quedado con cero en ninguna parte, jamás en mi vida. Sin embargo, es algo muy fuerte, me mueve mucho, me da emoción, me bloqueo, me preocupa. Es algo que no es mío. Yo nunca viví eso. Então, por exemplo, no meu caso, eu que sou uma pessoa que já mudei de muitos países, já vivi em muitos países, tudo que tem relação com contas, com cartões, com dinheiro, me afeta profundamente. E se trata de uma reação ilógica, porque eu nunca tive falta de dinheiro. No entanto, essas coisas me trazem emoções fortes, preocupações, bloqueios. É que isso não é meu, mas eu sinto como ser. Otra de las características es que las situaciones que vive la persona son como delirantes, como en mi caso así. Solo a mí me bloquean las cuentas, se bloquea la tarjeta, no me dejan abrir cuentas, etc. E outra das características para perceber que se trata de algo transgeracional são aquelas situações completamente sem razão, delirantes. Por exemplo, no meu caso, me bloqueiam contas, me bloqueiam cartões, não deixam abrir conta, e isso não tem nada a ver com dinheiro. Y yo llegué de vuelta a Chile, yo soy chileno y no podía abrir una cuenta. Volví a Francia y no podía abrir una cuenta, etc. Es como increíble.
No meu caso, por exemplo, eu morei na França e eu não podia abrir uma conta, depois eu voltei para o Chile também não podia abrir uma conta. Entonces, es algo que también se va repitiendo para que la persona pueda abrir los ojos y ocuparse de ese problema. Na verdade, essas coisas elas vão se repetindo para que as pessoas possam olhar com atenção e trabalhar estes temas. Y nosotros todos conocemos familias en las cuales todos tienen problemas, todos o más o menos todos tienen problemas digestivos, otras familias respiratorios, otros alérgicos, otros asmáticos, etcétera. E todos nós conhecemos famílias em que todos os membros parecem que têm problemas, sejam eles digestivos, ou famílias com problemas respiratórios, ou alérgicos, ou asmáticos. Ujú. Y hay algunas palabras que nosotros llamamos predicados en nuestra jerga, que son técnicamente palabras que vienen directamente desde el inconsciente, como por ejemplo desde siempre, o esto me molesta, o heredado, o generado, etcétera. E existem algumas palavras que no nosso vocabulário técnico médico a gente chama de predicado, que nos ajudam a entender que se trata de questões transgeracionais, como, por exemplo, a pessoa diz desde sempre, sempre foi assim, esse tipo de coisa. Ujú. Otro de los puntos que les puede poner en alerta de que es de origen transgeneracional es cuando se hacen muchas terapias sobre un problema particular, de piel, de pulmones, de lo que sea, y no se logra sanar. Outro ponto que pode acender o alerta de que se trata de uma questão transgeracional é quando a pessoa, o paciente, passou por muitos tipos de terapias diferentes para tratar um determinado problema e esse problema nunca é solucionado. Gu, Probable, sí. Aquí você me termina. fez lembrar de uma. Oi, posso falar? É que quando você disse, né, que se repete na família e que faz terapia e não consegue solucionar e que daí então entende-se que ali pode ter um problema geracional. Sí. Quando nós falamos assim da doença como um problema de respiratório, da doença como um câncer, da doença como um Alzheimer, como um Parkinson, quando nós falamos da doença como uma dependência, por exemplo, eu conheço, e eu acredito que aqui os nossos ouvintes também conhecem, famílias em que o pai faz uso ou fez uso de drogas, o tio, o irmão do pai também fez, né? E agora os filhos fazem, Ujú. né? E aí interna em clínica, faz tratamento terapêutico e faz tratamento aqui com psicólogo, com terapias. E assim, os pais, né, se desesperam e aí então o filho leva em vários profissionais para que tenha um suporte, tenha um apoio. Quando nós falamos da dependência, isso também é transgeracional, También, ou não? sí, también, por supuesto que sí. Y aquí estamos sanando al individuo incorrecto. Al que hay que sanar es al primero que tuvo el conflicto, igual que los glóbulos rojos o cualquier otro trastorno del comportamiento. Então, é claro que sim, a dependência é uma questão transgeracional, e aqui nesse caso, a gente acaba curando a pessoa incorreta, porque a gente deve curar aquele primeiro, o anterior, como no caso dos glóbulos vermelhos que nós comentávamos anteriormente.
es subir a la fuente para encontrar el primero que vivió el conflicto que causa la respuesta biológica. Então, na verdade, a gente precisa ir ao passado para encontrar a primeira pessoa que viveu aquele conflito que causa o problema hoje. Le voy a dar un ejemplo porque es más fácil así. Hay una señora que está haciendo el curso de descodificación, el curso de transgeneracional, y que pregunta qué pasa con su hijo, porque su hijo tiene buen trabajo, es ingeniero, gana mucho dinero, pero nunca puede tener dinero. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. O caso de uma senhora que estava fazendo curso de transgeracional em biodecodificação e me pergunta por que é que o filho dela, embora fosse um rapaz trabalhador, um engenheiro, ele nunca conseguia ter dinheiro. Y cuando fuimos a averiguar quién era en el clan para arriba, era simplemente su abuelo. El abuelo del chico, es decir, el papá de la señora que estaba ahí. E ao fazermos essa verificação com a cliente, com essa senhora, descobrimos que a primeira pessoa era, na verdade, o pai dela, ou seja, o avô do rapaz. El padre de ella, sí. Sí, no, perdón, era el abuelo de ella. Desculpem, era o avô dela, ou seja, o bisavô do rapaz. Sí, él se fue a trabajar a Estados Unidos, era mexicano. Se fue a trabajar a Estados Unidos para juntar dinero y volver y hacer una casa donde vivirían con su señora y el bebé que estaba en el vientre, que es el chico. Este bisavô do menino, ele era mexicano e ele havia ido para os Estados Unidos para fazer fortuna, fazer um pé de meia, e assim poder voltar ao México, comprar uma casa onde ele viveria com sua mulher e o bebê que ela estava esperando. Sí. Él va, trabaja y cuando vuelve, va a volver con todo el dinero. Su novia local de allá y su mejor amigo mexicano lo asesinan y le roban el dinero y lo cortan en pedazos. Então, ele vai aos Estados Unidos e ele começa a trabalhar, faz muito dinheiro, e quando ele está para voltar para o país de origem, para o México, o seu melhor amigo, que também era mexicano, mancomunado com a namorada, matam ele e roubam todo o seu dinheiro. E, além disso, desfiguram ele para que não fosse reconhecido. Y como era extranjero, nadie buscó y nunca nadie supo. Sin embargo, la información llega a sus descendientes. E como ele era um estrangeiro, a polícia não foi atrás, ninguém descobriu o que havia acontecido. Entretanto, essa informação chega até os seus descendentes. A través del Wi-Fi del ADN, como siempre he dicho. Através do Wi-Fi do DNA, como eu gosto sempre de dizer. Porque ahí no hubo telegrama, no hubo carta, no hubo llamado, nada. Directo. La información le llega a su mujer y a su hija, que tener dinero puede causar la muerte. Por lo tanto, no hay que tener dinero. E essa informação que chega pelo DNA, na verdade, porque não teve telegrama, não teve carta, não teve telefonema, é uma informação que vem diretamente para a sua mulher, que estava grávida, e para a filha, que estava na barriga dela. Que ter dinheiro é perigoso, então não devemos ter dinheiro. Foi a solução de sobrevivência do clã. E essa foi a solução de sobrevivência do clã. Ô Guti, é tão assim valioso nós ouvirmos estas histórias, né? Esses exemplos, porque assim, eu não sei, os nossos colegas, os nossos ouvintes aqui
Uhum. Mas assim, nós somos feitos de família. E as famílias, muitas vezes, têm situações muito similares. A família tal, a situação que viveu é muito similar à família do João, da Maria, né? Até mais porque nós somos gerações que vieram, né? Ali, vindo de guerras anteriores, que viemos, né? Então, eu tenho na minha família meus bisavós que vieram, né, da Itália. Com certeza, Geórgia também tem, outros têm, de repente, o próprio avô, e situações muito similares. E você me falando desta situação de que ter dinheiro pode causar a morte, então é melhor não ter. Esse é o nosso inconsciente. E aí você me levou lá atrás para algo que eu ouvi da minha mãe, né, falando sobre o meu avô, o pai dela. Ele tinha uma terra, né, um sítio, pequeno sítio, isso há muitos anos atrás. Ele faleceu, eu tinha 4 anos de idade, e ele foi avalista. Sabe o que é avalista? Não. Não? Uma pessoa tinha que fazer um empréstimo no banco e ele foi a pessoa que deu garantia. Aqui falamos El aval. garante. Sim, el garante. Ok. Aval. E essa pessoa não pagou a dívida e meu avô teve que perdeu a terra, né? Perdeu uma parte da terra, uma grande parte da terra, para pagar a dívida do outro, né? Então, olha só, né? Aí a gente vem trabalhando isso dentro da gente, de trabalhar, de como é difícil trabalhar e ter uma casa para morar, como é penoso ter algo. Meu Deus, como é difícil trabalhar para poder juntar, para poder ter uma casa. Porque o nosso inconsciente diz, melhor não ter, porque vai sofrer, porque vai perder. É perigoso. Vai perder. É perigoso. E eu voltei lá, eu fui indo assim, ó, para trás, voltei lá atrás. Ô, Guti, deixa eu te passar aqui. Tem uma pergunta aqui da doutora Maísa, tá? Ela fala assim, olha, seria possível falar da relação entre epigenética e transgeracional? Sí. Los estudios que están hechos hasta hoy muestran que la genética es mucho menos importante que la epigenética. Os estudos feitos até o momento demonstram que a genética é muito menos importante que a epigenética. Pero eso es para las enfermedades, no tiene en cuenta la parte emocional, esas estadísticas. Mas essas estatísticas se relacionam à parte das doenças e não à questão emocional. Por ejemplo, no se toma en cuenta esto de lo peligroso del dinero o de tener un terreno que me pueden quitar, por ejemplo. Por exemplo, não levam em conta questões como o dinheiro é perigoso ou é melhor não ter um terreno, uma casa, porque podem tirar de mim. Por supuesto que la epigenética va a influenciar en nuestra genética. É certo que essa epigenética vai influenciar a nossa genética. Pero aquí en el curso nos damos cuenta y lo vivimos que tenemos esa información de los conflictos vividos, como lo lindo vivido también, que se manifiesta en nosotros. Mas aqui no curso a gente pode observar e pode vivenciar essas informações dos nossos conflitos e das coisas lindas também que a gente viveu em nós. Entonces aquí nos vamos a focalizar más bien en las repeticiones. Então aqui o nosso objetivo vai ser enfocar
principalmente nas repetições. Y aquí realmente de lo genético, pero teniendo en cuenta lo emocional de eso genético. Repetições das questões genéticas, mas também considerando a questão emocional. Por ejemplo, el conflicto del deshonor. Un individuo que ha cometido una falta y tiene vergüenza, o sea, causa vergüenza para la familia. Ahí vamos a tener problemas de huesos o de pánico escénico, el esternón hundido, el cuerpo encorvado, a veces miedo de la policía porque nos sentimos como culpables, y miedo de los aduaneros también, por ejemplo. Por decir algo, un tema solamente. Entonces, ¿qué parte es heredada? Allí es 100% de lo heredado. Então, no caso, por exemplo, da desonra, alguma falta que algum familiar fez que traz vergonha para a família. Essa família pode desenvolver problemas de ossos, pânico escênico, o osso externo mais afundado. Então, portanto, uma pessoa mais curvada pode ocasionar medo a agentes da polícia ou a agentes de alfândega. São várias coisas que podem estar relacionadas com essa questão da desonra. Y va a estar aquí también el conflicto del juicio, que es un conflicto candado también. Es decir, el miedo de la opinión o del juicio de los demás. E aqui também pode aparecer o conflito de julgamento, que se trata de um conflito cadeado, onde a pessoa pode ter medo do julgamento ou da opinião dos outros. Entonces aquí nos vamos a ocupar 100% de la herencia que nos causa malestares. Então aqui a gente vai se ocupar 100% da herança, das questões que nos trazem mal-estar. Que hace sufrir al clan y por lo tanto se sigue repitiendo para que alguien pueda ocuparse y encontrar una solución. Alguma coisa que faz todo o clã sofrer e que segue repetindo até que alguém preste atenção nisso e possa solucionar o conflito. Y por ejemplo, con los glóbulos rojos que evocábamos con Cintia, tiene que ver con llevar la vida a las células. Y el sentido es mejor no llevar tanta vida. No caso, por exemplo, da Cíntia, em que nós falávamos dos glóbulos vermelhos, o sentido é levar vida às células. Então, nesse caso, seria não vale a pena levar vida às células. Y hay una pregunta que acabo de ver por casualidad aquí en el chat interno, y pregunta, ¿cómo hacemos para cambiar o sacar esa memoria del ADN? E eu pude ler aqui uma das perguntas que fizeram aqui no chat, que é como fazer para tirar, eliminar essa memória? Accediendo a la memoria como al resentir de Cintia en vivo y en directo hoy, y luego expresar el resentir con el primer ancestro que vivió eso, que no vale la pena vivir, o si vivo voy a sufrir. Então, como fazer? Exatamente como nós fizemos aqui com a Cíntia, acessando essa memória desse ressentir que foi expresso pelo primeiro ancestral que viveu isso e poder liberar esse ressentir. Y trabajar con reconocer el sufrimiento de ese señor o señora que vivió ese drama, liberando esa carga emocional. Y al liberar eso ya no es necesario la respuesta ni de enfermedad, ni fisiológica, ni de comportamento, perdón. Então, o nosso trabalho é reconhecer o sofrimento enfrentado por este senhor ou esta senhora, a pessoa que viveu o drama, e liberar essa carga emocional. Y una buena noticia para terminar esto,
este live, tal vez si ustedes lo desean, yo puedo llegar hasta mañana, pero si tuvieran que terminarlo, hay una buena noticia, es que tenemos nuestro cerebro inconsciente, que es un lector reinscriptor de memoria celular. Então, eu gostaria de continuar, se vocês quiserem, eu fico aqui até de madrugada falando sobre o assunto, mas eu imagino que a gente já esteja no momento de terminar essa live. Então, eu gostaria de dizer que terminar dizendo que o nosso cérebro inconsciente é uma espécie de leitor, reescritor de memória. De memoria celular, cambia el ADN, cambia la información. Leitor reescritor de memória celular, ele modifica o DNA. Esa era la pregunta que alguien hizo ahí, que me parece genial como pregunta. E essa é uma resposta para uma das perguntas que apareceram que eu vi aí, que me parece uma pergunta genial. Cíntia? Bom, Guti, realmente nós estamos assim, passando um minutinho do nosso tempo. Eu estou aqui chocada. Gente, vocês não fazem ideia. Faz 3 anos e meio que nós organizamos a formação em biodecodagem no Brasil e também para os alunos de Portugal. Os nossos cursos eles estão sendo online por conta da pandemia. Provavelmente para 2023 eles iniciem presencial, nós não sabemos ainda como vai ser isso. Nós estamos aguardando as reuniões da escola francesa, da coordenação. Eu estou inserida nesse processo de organização, eu ouço todos os módulos dos cursos aqui enquanto os cursos acontecem, mas a cada live, a cada contato com o Gutberto, ou com o Christian, ou com a Gladys, é uma descoberta. É incrível. Só quem se abre, se dá a oportunidade de conhecer essa abordagem, essa ferramenta, vai entender o que eu estou dizendo. Então, assim, nós estamos trazendo para o Brasil já a nossa 4ª turma, nós estamos sempre ofertando os workshops de introdução à biodecodagem, inclusive nós vamos ter um dia 9 de julho com o professor Gutberto ministrando. Então, aqueles que tiveram, assim, interesse, eu quero conhecer mais, a aluna que perguntou como que eu vou fazer para chegar nesse ancestral, como que eu vou fazer para identificar quem é esse ancestral, como que eu vou fazer para chegar nesse ressentir, fica o convite. Vem participar desse workshop do dia 9, do 7, é um dia, vocês vão fazer um bate-papo com esse professor, que é uma delícia estar com ele, que é um conhecimento, é prazeroso, e vão poder praticar outros protocolos, né? Vivenciar a biodecodagem. Aí vocês tomam a decisão, é isso mesmo que eu quero poder oferecer para os meus pacientes, e daí se for isso, vem com a gente, vamos iniciar a formação, que é uma formação lindíssima. Nossa formação aqui no Brasil, como em todos os outros países, é uma formação séria, os alunos têm que estudar, têm que realmente amar a biodecodagem, esse amor ele vai crescendo a cada dia. Tem prova, sim, tem validação, sim. E eu falo assim, tem porque vocês são bons, vocês são excelentes alunos, vocês se determinam. E é lindo ver o caminho e a transformação desses alunos que também já estão aí atuando como terapeutas, né? Que podem já ingressar e atuar com a biodecodagem. Então, fica o convite. O professor Gutberto também vai estar com a gente no curso transgeracional, que é um conteúdo da biodecodagem, porém, ele é um conteúdo que a escola autoriza a abrir a profissionais que ainda não ingressaram na formação. O transgeracional está com data para agosto. É um curso riquíssimo, tá? Você que é médico, que é psicólogo, que é terapeuta, constelador, enfermeiro, educador físico, que está num divisor de águas da carreira,
aposentou, mas não quer parar, sente na alma a missão da alma de poder fazer algo para ajudar os outros, vem conhecer a biodecodagem. Realmente é uma formação transformadora. E eu convido vocês mais uma coisa. Como nós estamos no nosso mês de aniversário do Instituto, dia 26, na próxima terça, nós estaremos aqui com uma live com o professor Christian Flesch, o criador da biodecodagem, falando sobre biodecodagem e autismo, porque esse mês também é um mês que trata do autismo no mundo todo, tá? Então, já deixa na sua agenda ali, dia 26, às 20 horas, não é 20 horas. Vou pedir para vocês ficarem ligados no nosso Instagram, porque é outro horário. Se não me falha a memória, vai ser às 11 horas da manhã, porque na França vai ser às 5, 6 da tarde, onde o professor Christian reside. Mas fiquem ligados no nosso Instagram, que vocês receberão a informação da nossa próxima live. Professor Gutberto, só tenho que te agradecer. Muito, 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 muito. Vou dizer para você que você está até perdoado, porque não consegui entrar na nossa live, porque o protocolo que eu te falei que você tinha que fazer para diminuir o conflito, eliminar o meu conflito de desespero, né? Você conseguiu fazer aqui esse conflito e com certeza eu consegui olhar para essa situação de ter mais vida. Uhum. E eu vou me comprometer, Gutberto. Eu vou me comprometer com a minha ancestral que olhou para o que vivia e não sentiu forças para seguir com mais vida. E eu vou dizer para ela hoje que eu vou honrar a vida e vou fazer da vida valer a pena. Qué lindo, qué lindo. Muito obrigada. Muito obrigada por isso. De todo corazón, gracias por la invitación. Invitarlos a ver todos los conflictos que ustedes pueden sacar, liberar de sus ancestros, de su clã. Eu que agradeço de coração esse convite e faço um convite a todos, que é para participarem do curso de transracional, em que vocês poderão liberar todos estes conflitos que possam ter nos seus clãs. E muitas gracias. Um abraço grande a todos. Eu que agradeço. Obrigada, vamos torcer para que logo possamos estar juntos nos nossos cursos presenciais, tá bom? Um beijo grande para vocês todos que nos seguem e que estiveram aqui conosco durante essas horinhas aqui com o Gutberto. Gratidão, Georgia, por tudo. Pessoal, um beijo enorme. Bom descanso a todos. Gut, fica com Deus. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo presente. Tchau, graças por tudo. Tchau, tchau, gente. Tchau.